né? A gente tem ele como fundamental, inclusive nas misturas. Tu falava pra gente um pouco aqui sobre isso agora. Exatamente. Mas é verdade que a gente pode encontrar no sapatão, por exemplo, um carregador ultra rápido. Exatamente. Faz agora mais ou menos uns 50 dias, 60 dias que a gente inaugurou ele de fato. A gente não estava comunicando muito, estava testando bastante, mas a gente instalou recentemente um dos eletropostos mais potentes do estado. Eletropostos. É bonito, né? Vamos conversar com ele sobre isso essa noite. Matias Samuel Novak. Muito boa noite, muito bem-vindo. Uma honra te receber aqui, estreando na nossa Vale TV, né? Sim, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, fazer parte aqui pela primeira vez, né? E vamos lá, vamos ver o que a gente tem para contribuir. Agradecer a nossa Universidade Fevale, que te indicou como um representante para conversar sobre esse assunto das energias nessa noite, né? Tu és engenheiro elétrico? Engenheiro eletrônico. Eletrônico, isso. Perfeito, olha, isso é importante. O cara já vai se perdendo aqui. Mas mestre em materiais. Materiais. Que é exatamente o estudo que tu fez para desenvolver um motor a partir de uma extensão da energia. A gente desenvolveu um motor dentro da universidade, né, um trabalho de pesquisa, em que a gente utiliza o hidrogênio como combustível no motor a combustão. Quer dizer, quando lá o Eduardo Leite fala, vamos trazer grandes investimentos de hidrogênio verde, bababá, foi tu que pediu para ele. É isso? Quase isso. Ou vocês combinaram, porque tu tá lá preparando para que a gente possa ter aí uma fonte importante exatamente. De energia. É algo bem promissor e com certeza é algo que a gente vai ter no futuro não muito distante. Muito bem. Júlio César Miller de volta à nossa Vale TV. O homem da Volt Mais, muito boa noite, muito bem-vindo, Júlio. Estreando no Estação Hamburgo, né? Exatamente. Meu cordial boa noite a todos, a ti principalmente, mais um convite. Estamos aqui numa bancada elétrica, né? De todas as maneiras, né? Que não é de uma fonte, é de outra, e assim vamos, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui, aos nossos espectadores também, né? O pessoal de casa, que está nos abrilhantando com essa noite importante aqui, né? Prazer. Ô Júlio, tu trabalha com energia elétrica há muito tempo? 23 anos oficialmente, mas extraoficial 25 anos já. E muito antes de se falar em energia solar, tu já estava mundo afora estudando, implantando. Exatamente. E futricando nisso, é isso? Até aquela coisa assim, o pioneirismo paga uns preços, né? Tu pagou essa conta? Isso é coisa de louco. Tu é burro. Lá quando ninguém pensava em a energia solar vai ser uma pegada comercial e de sustentabilidade toda, né? Ninguém pensava nisso. Eu estava indo para a Alemanha para fazer treinamento, conhecer, não passear, conhecer. Então a gente paga o preço. No teu caso também, a gente paga o preço por ser pioneiro, né? E depois todo mundo fala que tá por aí, né? Não esquece de comentar as raízes, né? Ô Júlio, quando eu me recordo muito bem do Jô Soares, que ele tinha uma coluninha na Veja, ele dizia assim, a gente deveria fazer uma expedição ao Sol, mas vamos de noite, que daí não tem problema, né? Desde quando tu estuda energia e tu enxergou que a energia solar poderia ser esse caminho? Né? Foi no ensino médio? A Liberato? Depois de me formar no Liberato. Depois de formar? Depois de formar. A Liberato não te preparou para isso? Não. Até assim, eu quando me formei, eu logo depois disso, assim, eu quero buscar uma outra coisa, me aprimorar. E conhecer outras fontes vou fazer uma coisa diferente. E em meados de 2005, 2007, por aí, foi onde tive os primeiros insights com a questão da energia solar. Pesquisar, futricar. Depois, em 2010, foi onde fui a primeira vez para a Alemanha, 2009, 2010, por aí, para ver como é que era a questão da energia solar lá. E outras fontes, né? Porque a Alemanha não só tem energia solar. A Alemanha é um dos poucos países no mundo que tem todas as fontes. Isso que biogás, lá não tem sol, inclusive. O sol lá não chegou ainda. A quantidade de irradiação solar da Alemanha é igual à pior irradiação solar do Brasil. Imagina. E lá está praticamente o berço da energia solar, né? Todas as fontes, energia solar, biogás, biomassa,
do que tu pensar, do vento. Inclusive as usinas nucleares também. Eles já invasam o vento lá, será? Sei lá, pergunta, não pensei em nada exatamente. Tem uns estagiários de presidente da República que foram fazer estágio lá para ver se conseguiam estocar. Estocar vento, né? Mas, de fato, é possível estocar, né? Não vento, mas qualquer tipo de energia. Energia, exatamente. Ela gera... Vai prender isso uma bateria, é isso? Exatamente. Aí se chamam os backups, né? Usar a energia gerada pelo vento para estocar em baterias ou grandes centrais de baterias também, né? Hoje é possível isso, né? Isso é um pouco da base do teu trabalho? É o mesmo princípio? Puxando um pouco para a análise do hidrogênio, né? A gente pode utilizar o hidrogênio como um acumulador também de energia, né? Você consegue fazer a partir, produzindo hidrogênio verde a partir da energia solar, né? Nada impede que tu tenha um sistema que comprime esse gás em cilindro e posteriormente aí ele pode ser utilizado como combustível num gerador, que é o que a gente está trabalhando. Então coloca hidrogênio como combustível no gerador e tira energia elétrica novamente. Então não armazenou energia elétrica em bateria, né? Mas sim em hidrogênio. Então é um caminho ainda que tem muita pesquisa em cima disso, né? Da produção do hidrogênio e fazer isso também de forma barata, né? Até antes a gente estava conversando aqui do custo que tem em se produzir o hidrogênio através da eletrólise. Em termos de energia elétrica, o consumo ainda é muito grande, mas existem muitas pesquisas em volta disso, né? Mas existe sim um conceito que é uma descentralização de poder, onde é que tu tem em casa um sistema, né, que tu possa alimentar a tua casa, né, utilizando o hidrogênio como um caminho alternativo para armazenar energia, né? Mas isso no Brasil é impensado nesse momento. Olha, são muitos os interesses em torno disso, né? Sim, e a gente tem uma matriz que é muito pensada ainda, tanto para transmissão via fio quanto para combustível fóssil, né? Sim, exatamente. A produção de hidrogênio ainda se tem muita pesquisa em volta disso, principalmente no que se refere à eletrólise, né, às células de combustível. Os materiais ainda são muito caros também, para tu ter um gerador em casa, né, que produza o hidrogênio. Isso ainda é muito caro, mas se a gente começar a fazer uma análise, né, um pouco mais abrangente, né, pergunto, né, é caro a gente produzir gasolina? Também é caro. Se for pensar, tu tem que extrair o petróleo. Não, e sobretudo recurso finito, né? Samuel provavelmente vai se aposentar com isso ainda possível. Sim. Mas as próximas gerações, daqui a 100 anos, é difícil a gente imaginar que a gente ainda vai ter essa sustentação, né? Exatamente. E então, assim, é caro também, só que, né, produzir a gasolina, enfim, outros combustíveis, também é caro, tanto da extração do petróleo, como do refinamento, como da logística, até a entrega, né, para o consumidor final. Essa cadeia é muito cara. E o hidrogênio, hoje, a gente não tem algo pronto que a gente pode dizer que o hidrogênio é barato de ser produzido, né? Então, o caminho do hidrogênio como um combustível alternativo, ele é muito promissor, né? É muito promissor. O Samuel, quando tu chegou, essa matriz já estava posta, né? E também não precisou estudar muito sobre isso, a não ser aperfeiçoar o teu negócio. Imagino que os últimos anos tenham sido bem mais desafiadores. Uma coisa que a gente enxerga, se não me engano foi em 2022, o início da guerra da Ucrânia, né? Uma coisa que a gente enxerga de lá para cá é uma diversificação grande da malha energética, né? A gente falava agora há pouco sobre a Alemanha, por exemplo, né? A Alemanha sofreu muito com a guerra por conta do gás natural russo e entendeu, cara, não posso depender de uma única fonte de energia, apesar de que não dependia, mas por conta da calefação na Alemanha, era mais barato, né? Boa parte do que era utilizado, né? Em termos de poluição, em termos de realmente custo, era o gás natural da Rússia, que, cara, foi sancionado e não fazia mais sentido. Então, o que a gente vai fazer? Bom, reativaram usinas de carvão, né? Então, assim, a gente percebe de lá para cá que cada vez mais os discursos, inclusive dentro do ramo, dentro do mercado de combustíveis, é sobre diversificação. E é algo que a gente vem ouvindo há muitos anos, mas nunca com a potência que tem acontecido nos últimos 3, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de, em 2022,
ouvi um americano falando na Expo Postos. Existe uma feira em São Paulo a cada 2 anos que fala sobre o futuro dos mercados, principalmente de combustível, né? E quando a gente fala combustível, a gente tende a olhar sempre gasolina, etanol, diesel. E vamos lá, né? Em 2009 aqui a gente fez um investimento de colocar a GNV no posto quando ninguém achava que isso era um negócio, né? Meu pai foi taxado de louco, maluco, etc. Da mesma forma, tá? Não, isso não vai vingar. E, cara, isso vingou por um tempo e realmente está numa fase diferente agora de negócio e que tende a dentro do mercado de combustível de automóvel sumir, né? Porque é muito mais difícil. A gente vê a tendência. Mas nesse momento atual, não é o mais... Hoje, não é o melhor custo-benefício? O gás natural? Longe. Para alguém que trabalha de aplicativo e tal, não é esse o combustível. Não. Hoje, por exemplo, o veículo eletrificado, né? Então, mas a maioria não tem ainda, né? Tanto o elétrico quanto o híbrido, tá? Ele é mais em conta, né? E se tu fizer a conta, a grosso modo, ponta do lápis lá, IPVA, custo de combustível, inspeção e tudo mais... Cara, se bobear, ainda a gasolina ainda tá pau a pau com etanol ali. É a curva do produto, né? É a curva de conhecimento, de exploração do produto, né? Muito caro e depois vai ficando mais barato. Então, perfeito. Eu acho que isso é um ponto ali, que nem o Matias estava falando. Hoje, todo o setor logístico, a cadeia de suprimento de combustível fóssil, ela tá posta. Então, em tese, ela é a mais barata. O mundo é posto porque não precisa investir, né? Mas no momento que você investe para certas coisas, a tendência é que a cauda disso seja mais longa e que comece a baratear, né? Então, da mesma forma, a gente vê N outras tecnologias acontecendo a mesma coisa, né? O Uber, quando começou, tinha um preço, hoje tem outro, mas também tem outras coisas que entraram no meio do caminho. Então, a gente vê várias coisas nessa tendência, né? E no ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma formação que foi muito interessante, que falou um pouco sobre os próximos passos disso, né? O que a gente vê para veículo? A gente vê muito mais um veículo híbrido a mais de uma energia. E daí pode ser um combustível fóssil, como pode ser possivelmente uma célula de hidrogênio. Existem muitos indícios que daqui a 40, 50 anos a gente vai ver alguma revolução do setor e que a gente, enquanto mercado, entende. Vai existir uma disseminação de um pouco de todo mundo, né? Então, no Brasil, o diesel é extremamente importante ainda. Se a gente abrir mão do diesel hoje, a gente tem um colapso de logística. O diesel que tu vende lá hoje fala inglês ou fala russo, hein? Boa pergunta. Me disseram que grande parte do diesel que está vindo para o Brasil hoje, o Brasil está comprando da Rússia. Eu tive um acesso a uma notícia hoje que na primeira quinzena de agosto mudou um pouco essa curva, né? 30% do diesel importado foi americano e 21% russo, né? Porque até onde eu saiba, a gente tinha um embargo contra a Rússia, por exemplo. Mas daí é outra questão. Não, o Brasil. Não é para quem trabalha inovação, é para quem trabalha política daí, né, Júlio? Exatamente. Aliás, política tem sido um grande problema pro teu segmento, né? Política... Atravancando o teu caminho. Ali, mudança de regra, mudança de norma e assim vai. Tem para todos os gostos. Tem para tudo. A questão de mudança de normativa, a concessionária muda a bel prazer a todo momento. Por que eu não posso usar na minha casa somente energia solar para gerar energia? Pode. Posso? Eu não preciso o que acontece? Conectar na rede, conforme sempre dizem isso? Tem essa possibilidade. O que acontece? Nós estamos entrando numa faixa, eu digo uma faixa, que nem o Samuel falou há pouco, a questão de, a longo prazo, o que a gente vai ter? Hoje se fala muito a questão de segurança energética. Segurança energética, as micro-redes, essas micro-redes, elas podem ter vários geradores, tanto eólico, quanto solar, quanto biogás, hidrogênio, petróleo, qualquer petróleo. Então, há essa possibilidade de o cliente final ser autônomo com a questão de geração de energia. Hoje já tem a possibilidade. Se você quiser colocar a sua casa zero, sem conexão com a concessionária, é possível. Mas claro. Não vem alguém puxar as orelhas da gente? Não tem essa história.
história aí de que não, tu tem que continuar É o pagando momento a que- taxa, tem que estar conectado na rede. Não tem que estar conectado. Isso ainda é opcional, né? Daqui a pouco pode ser que mude esse jogo. A lei, então, me faculta. É, Se eu tiver a organização, a estrutura e o investimento, porque daí tá falando de células, de deposição, de repositório de... Exatamente, bancos de bateria, né? Banco de bateria. Exatamente. E Quando por que tu fala em micro-redes? micro-rede? O que é uma micro-rede? Qual é a extensão de uma micro-rede? Uma micro-rede, por exemplo, assim, ó, tem uma fazenda lá, vamos chutar um número, 500 quilômetros de uma rede. Tá. A possibilidade de ele construir uma micro-rede para abastecer uma micro-rede, o que acontece? Ele serve não só a ele, mas como os arredores. Tipo, a fazenda tem a sede e tem as casas, tem os empregados, aquela coisa toda. A fazenda se autossustenta com a questão de energia. Tem energia solar, que durante o dia ela faz o trabalho perfeitamente, ou o dia que estiver chovendo ela gera um percentual e faz um equilíbrio de geradores, né, com a questão de o solar e mais uma outra fonte. E à noite tu busca aquilo que tu fez o backup durante o dia. Usa o banco de baterias. E abastece todo mundo. Claro que não é a questão de tu ser autônomo, ou tu faz um negócio para te suprir 100%. Eu não quero sofrer nenhuma interferência de quando estiver em falta de Mas fornecimento. daí eu vou entrar num gerador a combustível... Pode óleo, ser. Óleo diesel... A tua fonte, querosene. a tua fonte de backup pode ser um gerador a diesel. Rotas alternativas, Exatamente. redundâncias, imagino que tem Pode que ser ter. um banco de baterias, um grande banco de baterias, um gerador estacionário, ou um de biogás ou de óleo diesel, e o banco de baterias. Uma coisa que a gente vê bastante ser falado, por exemplo, eu falei agora há pouco de GNV, uma coisa que a gente vê bastante ser falado é sobre o advento do biogás aqui no Brasil, né? Principalmente em fazendas que têm geração normalmente, né? Então utilizam, enfim, vários rejeitos, né? Para fazer essa geração de biogás, né? E acaba sendo utilizado como energia, né? Principalmente onde tem as granjas de criação de suíno, ou de aves, e os confinamentos, né? Que tem uma grande produção de dejetos, né? Isso aí, exatamente. Eu vi recentemente, não me recordo quem... o Mauro Moleda. Me apresentou 2 equipamentos que vieram de Israel, onde tu conseguia produzir cozinhar toda alimentação para X pessoas lá, a partir de uma composteira que ia formando esse gás. Ele alimentava ali um fogão de X bocas ou X bocas. Eu vi uma experiência aqui numa escola de Novo Hamburgo, né? No Seno Frederico Ludwig, o antigo CIEP, né? Onde lá eles têm uma composteira que gera a biomassa, né? Qualquer produto pode formar um biogás. Isso é acessível, isso é possível realmente numa escala, ou isso ainda é muito para um consumo pequeno? Rodrigo, quando eu tinha 7 anos de idade, lá no interior de Tenente de Portela, nós íamos numa escola lá chamada Epitácio de Sá, no Alto Gres, e um morador lá próximo da escola colocou um biodigestor. Todo mundo ficou enlouquecido, o que é isso, tá? É um biodigestor que fazia a questão de composteira e gerava lá um pequeno equipamento que fazia a geração de energia. Todo mundo ficava apavorado, né? Então essa tecnologia já existe há muitos anos. O único detalhe é como tu armazenar esse gás e tu pressurizar ele. Porque para o fogão queimar tem que ter um gás pressurizado. Porque gás, qualquer produto, qualquer esterco de ave, de gado, qualquer coisa, vai gerar um gás, ou até uma fermentação de produtos, de ervas. Se tu tiver de comida, diz que é para te botando ali. Exatamente. A única coisa que tem a ver é a questão de pressurização desse gás. Esse é um gatilho, segredo, exatamente. Então. E é onde tem que ter alguma tecnologia pequena, mas tem que ter um existir. motor, né? Tem que ter um motor para pressurizar. Mas mesmo se for pro gás de cozinha, mesmo tem que ter um motor que dê a pressão. Tem que pressurizar. O gás hoje, quando tu recebe gás de cozinha, é um botijão que foi pressurizado, né? O GNV não é diferente disso. A gente pressuriza vários cilindros para depois passar para um veículo que tem o seu próprio cilindro. Que tem o seu compressor. Isso aí. Também. O nosso gás, por exemplo, que a gente recebe no posto, hoje ele vem em torno de 3 a 4 bar de pressão e a gente pressuriza lá com um motor magnânimo lá para 250 bar para abastecer 220. Então é assim,
consome um pouquinho de energia, né? Um pouquinho de energia para fazer isso. Então esse é um desafio. E a gente vê algumas empresas, tipo, existe uma empresa hoje no Brasil que se chama Sinergás, que é uma prestadora de serviço para a gente, que fomenta muito a ligação do biogás, principalmente enfim, desses locais mais afastados, de conectar com as matrizes dos grandes centros, que é onde tem, de fato, o maior consumo de gás, né? Então, só que esse é um desafio, porque é um investimento de infraestrutura absurdo, Gigante, né? sim. Absurdo. E que, para o tamanho do nosso país, tem outras alternativas, às vezes, muito mais em conta, né? Muito bem, quero saber que desafios e que oportunidades cada um de vocês está enxergando nessa profusão de tecnologias, né? Essa quantidade muito grande de oportunidades que geram para nós como consumidores, sobretudo, né? Então, aqui pessoas que de alguma forma fazem disso sua vida. A gente usa isso no nosso dia a dia para tudo, né? Para o celular, para a luz, para o fogão, e pode ser de qualquer jeito, né? Tem 1 bilhão de oportunidades aí a partir de tudo que vocês têm como alternativas para nós. Coisa boa saber que temos alternativas, né? Agora, o que vai ser mais palatável para nós? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente volta já já. Acreditamos num futuro onde a idade é sinônimo de vitalidade, não de limitação. A Geronto Fair é o ponto de encontro para quem busca soluções inovadoras e oportunidades de negócios no mercado da economia prateada. O Brasil está entre os países com o envelhecimento populacional mais rápido do mundo. Isto movimenta um mercado de trilhões de dólares e impulsiona diversos setores, oferecendo infinitas oportunidades. Seu negócio inclui produtos ou serviços que atendem esta população? Então vem! Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro no Serra Park, em Gramado. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador, com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários.
Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, porque, claro, a gente segue conversando aqui. A impressão minha trocou um fluido de experiências, provocações de materiais, acadêmicas aqui, é isso mesmo, Matias? A gente havia comentado do GNV, que chega a baixa pressão e tem que ser comprimido para altas pressões, né? 240 bar, isso? Isso, 250 hoje. 250 bar. Hoje na mobilidade, né, o hidrogênio, tem duas formas de tu armazenar o hidrogênio na mobilidade, né? Tendo-se instalado em um veículo, ou em reservatórios de alta pressão, ou hidrogênio liquefeito. Né? Em alta pressão a gente está trabalhando ali com 700 bar de pressão, né? Então muito mais pressão. Quase 3 vezes mais. Já dá para quase um ciclônico, assim. Um pouquinho mais vai para o ciclone. Exatamente. E quando se aumenta a pressão, tu aumenta a quantidade de hidrogênio, porque ele é gás, né? Só a gente fazer um comparativo direto entre gasolina e hidrogênio, de forma bem didática, assim, para entender, o hidrogênio libera 5 vezes mais energia que a gasolina, né? Aí, como é que tu vai armazenar o gás? Então, né, pode comprimir ele a 700 bar. Isso hoje é um limitador do hidrogênio, porque a gente tem poucos materiais que suportam essa pressão de forma 700 bar é o funcionamento, então tem que ter uma redundância, né? Ele tem que suportar pressões muito superiores. Eu posso fazer a analogia mal lavada, assim, de uma água que a gente abre, um refrigerante que a gente abre depois de estar um pouquinho sacolejando dentro do carro e estoura? Não sei que pressão que tá. Não, pois mas esse é o perigo, assim, de ele criar uma combustão ao ponto de ele próprio explodir sozinho? O que pode acontecer é ter uma fragilização. O hidrogênio hoje, né, as pesquisas mostram que existe a fragilização por hidrogênio, ou seja, é aquele, né, ele reage com o material onde ele está, né, e ele vem a se fragilizar e podendo romper o casco, né, considerando então um cilindro. E trabalhando a 700 bar, e considerando que ele tem 5 vezes mais energia liberada que a gasolina. Imagina, que bomba. Então, né, é uma bomba, é perigoso sim, mas se a gente for considerar, a gasolina também é perigosa. O GNV também é perigoso. Em escala industrial, a gente já tem veículos funcionando com hidrogênio verde? A gente tem um veículo... hidrogênio verde, né? Para nós consumidores, né? O hidrogênio o hidrogênio verde que a gente entende é como ele é produzido, né? E aí depois como ele é consumido. No veículo ele pode ser consumido ou por células de combustível. Então o hidrogênio entra dentro de uma célula, ele produz energia elétrica e carrega as baterias. E o nosso projeto lá, a gente utiliza o hidrogênio verde, pode ser. A gente utiliza num motor a combustão e tem um gerador elétrico. Então, pelo motor a combustão, ele gera eletricidade, né? Esses são os dois tipos de conceito. Aí voltando então à questão das pressões, né? Então pode comprimir ele a 700 bar, onde a gente poucos materiais hoje resistem tanto à pressão quanto à fragilização, né, com o hidrogênio, nessas pressões, ou então a gente pode liquefazer o hidrogênio, ou seja, a gente pressuriza ele e reduz a temperaturas muito baixas, e aí tu tem um gás que está líquido, armazenado de forma líquida. Então tu aumenta muito mais a densidade energética dentro de um cilindro. Assim, da mesma forma funciona o GLP, né, que é o gás de cozinha. Ele é líquido dentro do botijão, conforme ele vai, né, a pressão diminui, né, a nossa pressão atmosférica, ele se torna gás. Então são as duas formas, e o hidrogênio ele também, na forma gasosa, ele se comporta de uma forma e na forma líquida de outra, ou seja, os materiais que suportam ele de forma gasosa são uns e líquidos são outros. Então, né, existem estudos diferentes para isso. O hidrogênio líquido ele é muito mais reativo aos materiais
O hidrogênio líquido é mais reativo aos materiais do que o gasoso. Como é que tu acha que isso se comportaria na prática, num futuro, na vida de cada um de nós? De que forma isso se traduz em produto, em solução para o meu carro, para minha casa, para qualquer tipo de energia que eu preciso gerar, qualquer tipo de transformação, locomoção, energia elétrica, né? O maior benefício do hidrogênio, porque assim, muitos problemas, né, são pertinentes quando a gente fala de hidrogênio ainda, mas o melhor benefício do hidrogênio é a questão ambiental. É por isso que ele é falado. Então, ainda é tudo muito caro, exige muita pesquisa ainda a ser realizada, mas o principal conceito é a questão da poluição. Porque a queima do hidrogênio, né, no motor a combustão, não emite gás carbônico, porque não tem carbono na molécula do hidrogênio. É hidrogênio. É puro. só hidrogênio. Pegou a água lá, desmembrou a água. Exatamente. A liberação de energia, né? Liberação de energia e água no escapamento. Né? Motor a combustão, não exatamente, porque a gente ainda tem o óleo lubrificante dentro do motor, então existe uma poluição dentro disso, tá? Mas não se compara com os índices que a gente tem. E aí a gente entra dentro do setor de transporte, onde a gente tem, saiu uma pesquisa que 80% das emissões de dióxido de carbono é pelo automóvel, né? pelo setor de transporte, e 55% dessa poluição é dos nossos automóveis normais, né? 30% da frota de caminhões, né? Então, o setor de transporte impacta diretamente a poluição. E aí, como a gente estava conversando antes, questão das políticas, né? Quando a gente fala de poluição, né, se a gente for trazer para nossa realidade, por exemplo, dificilmente tu vai vir trabalhar de bicicleta porque tu vai estar emitindo menos poluição. Concorda? Então, quando a gente fala de poluição, a gente fala de um problema mais... um problema mundial, né? Onde é que só através de legislação tu consegue limitar. Né? Inclusive, saiu uma pesquisa pelo Relatório Internacional de Energias que a perspectiva até 2100 é aumentar 2,4 graus a temperatura da nossa temperatura aqui, né? Atmosfera. Da atmosfera, exatamente. 2,4 graus. Mantendo as emissões que a gente tem hoje. Considerando que em 2030, saiu também uma outra pesquisa, em 2030 o consumo de petróleo é para aumentar em 30%. Tá? Então... Mesmo com a diminuição das frotas... São cenários, né? Isso são vários cenários que são estudados. A demanda de petróleo é essa. E então, assim, né, hoje qual é o maior problema que a gente tem? É a emissão de CO2, é o dióxido de carbono. Esse é o maior problema quanto ao aquecimento, né? Então, é através de legislação que consegue se regular isso, né, por ser um problema mais global. Então, a tendência é aumentar 2,5 graus, 2,4 graus, 2050 1,2 graus, né? Então, por causa da emissão do dióxido de carbono. Então, os níveis hoje não só estão aumentando, né, como deveriam estar estáveis e diminuindo. Então, a gente tem um problema para o futuro bem grande, né, e o hidrogênio, então, surge como uma alternativa para esse problema. Ô Samuel, que futuro tu vê para o teu negócio, e aí faço esse link que já fiz antes, né, para nós como consumidores, e como está essa questão das montadoras, né, porque em algum momento ali atrás, muitas delas anunciaram, X tempo a gente vai parar com a produção de carros a combustão, né, de combustíveis fósseis. Algumas já voltaram atrás em relação a isso, mas aí tu tem os chineses vindo com tudo nos carros elétricos, né? Que tu que tem essas informações de dentro de uma desse grupo que vocês formam, né? Que estudam e que veem o futuro, que promove o futuro, na verdade, né? Porque de alguma forma está interligado à indústria automobilística e à indústria de gasolina, de combustíveis, né? Primeira coisa, como eu vejo o futuro para nós consumidores aqui da região, é que eu vou ser o primeiro ponto de subida da Serra da Gaúcha. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto importante para a gente levantar. É o primeiro Depois ponto a gente fala sobre combustível. Não, brincadeira à parte, mas é que esse é um comentário teu comigo que faz bastante tempo que você vem falando e acho importante levantar. Mas olhando sobre mercado,
sobre energia, olhando para o futuro de uma forma geral, eu enxergo, de novo, a mesma coisa que eu falei agora há pouco, a diversificação da malha, e a gente vê isso, né? Hoje a gente estuda internamente ali quais outros produtos a gente tem que colocar, quais outras fontes de energia a gente vai ter, que tipo de abastecimento, e daí da forma mais genérica possível, a gente vai oferecer no futuro. Coisas que a gente enxerga, né? Eu realmente acho que o GNV automotivo ele vai ter uma baixa muito grande ao longo do tempo, porque hoje a Sulgás no Brasil, né, na região sul, mas principalmente no Rio Grande do Sul, ela foca em disponibilizar o gás natural muito mais para a indústria, para shopping, condomínio, do que para automotivo. Hoje, 10% do gás comercializado no Rio Grande do Sul é automotivo. O restante é indústria, é condomínio, enfim, todas as outras frentes deles. Então, realmente é algo que a gente vê em desuso, em queda, né? A gente vê um advento, por exemplo, da Hyterlog, né, que fez, encomenda de 120 e poucos caminhões a gás. E que a gente já vê eles também largando isso de mão, de certa forma. As montadoras, como tu bem disse, né, várias disseram, não vamos mais produzir veículos a combustão em X anos. E algumas voltaram atrás. Olhando para a China em particular, eu conheço muito pouco do mercado da China, mas a China tem um foco em tirar um pouco da emissão de poluentes pelos veículos, para liberar a emissão de poluentes para outras indústrias. Então a China é um caso à parte, assim, meio curioso, né? Mas, por exemplo, em junho, quando eu tive na premiação da Shell Global em Toronto, o case que ganhou a categoria EV, né, que é de Electric Vehicle, foi um case chinês de 253 estações de recarga, né, de alta velocidade. Que loucura. Então, assim, eles realmente investem muito nesse mercado e acreditam muito nesse mercado. A gente vê outros casos como, se eu não me engano, acho que foi a Jaguar, que remodelou todo o estilo do carro, da marca e não sei mais o que, e relançou e ninguém comprou. E eles estão voltando atrás e estão repensando o modelo de negócio. Mas tu vê grandes bons exemplos, tipo a Volvo, que está fazendo carros a combustão híbridos e carros elétricos que tem um pensamento muito diferente do que a gente vê. Eu ainda acredito na diversificação. A gente no Brasil tem uma condição única comparado com outros países, que a gente é o maior produtor de etanol. E o etanol é um combustível muito mais limpo que a gasolina, muito mais limpo que o diesel. Quase 100%, dependendo do tipo de fabricação. E a gente vê o advento do etanol de milho vindo no Brasil, a gente vê o advento de várias outras formas de gerar etanol. E a gente, Raízen, né, que detém a marca Shell no Brasil, ela acredita muito nesse mercado, né? Então investe muito pesado, né? Mas ao mesmo tempo nós temos outros limitadores. Temos muitos veículos no Brasil hoje que são totalmente a gasolina. Agora em 1º de agosto, teve o aumento de 30% de etanol anidro dentro da gasolina, que é diferente do etanol hidratado que a gente abastece no carro, no posto, né? E isso é algo que já impacta alguns veículos, e principalmente motos. Na corrosão? Não é bem na corrosão, mas, por exemplo, a partida frio que a gente estava falando antes. A partida. Uhum. Esse é um problema, né? Corrosão não é um grande problema, mas... Tu falou antes do óleo diesel, especialmente. Isso, né? Exatamente. Esse é outro porém, né? Mas, assim, eu acredito na diversificação da malha. Eu acredito que pontos de parada estratégico vão existir daqui a 50, 100 anos. Né? Como eles vão ser, qual vai ser o combustível que vai estar sendo comercializado, não sei. Vai ter combustível? Vai ser de outro formato? Também não sei. Foi aprovado recentemente a construção do trem, né, de Porto Alegre a Gramado. Cara, isso é ótimo para a região, porque vai de fato levar quem quer ir para Gramado direto para Gramado, e vai abrir um baita no espaço para quem quer passear, percorrer realmente, uma rota romântica com calma. Então a gente vai estar lá. Assim, se eu vou estar servindo coxinha, eu vou estar lá, ou se eu vou estar abastecendo combustível, gasolina, eu não sei, né? Mas uma coisa pode ter certeza que esse mercado vai mudar muito,
Mas ele não vai ser mais uma mudança imposta como foi antes, como o PROAL, que nem você falou mais cedo. Né? De que, é assim e deu. Porque todas as vezes que o governo faz esse tipo de movimento, a gente tem repercussões negativas. Então, assim, agora aumentou o biodiesel de novo, a gente já está sofrendo com equipamento, isso é um problema, né? E já tem como, assim como o Matias pesquisa um monte de coisa muito para frente, tem gente o tempo todo pesquisando de coisas aqui para frente, né? E é a junção de todos esses caminhos que vai organizando esse futuro que a gente vai construir. Como é a procura por essa ultra recarga que tu tens lá? Cara, nesse mês em particular nós tivemos 62 recargas até o presente momento. Se eu não me engano esse número, se não aconteceu nada enquanto a gente está gravando. E a tendência é a pessoa recarrega até o final? É isso? Não, isso... Tem que dar uma carguinha tipo celular, assim? Tem isso? Cada um, exatamente. Cada um. Aconteceu hoje de manhã, parou uma Volvo EX30 lá e carregou dos 86% até os 99%, enquanto tomava um café e depois foi embora. Esses dias aconteceu de chegar um outro consumidor de chegar com 10, 15% de bateria e carregar até uns 50% e adiante. Então, cara, é um negócio muito maluco. E pra nós, é totalmente diferente. Tu tá aprendendo. Muito. Eu tô quase querendo comprar uma Relight pra testar. Porque é maluco o negócio. É quase como se tu tivesse o celular todo dia que tivesse que carregar. É muito maluco. A única operação que a gente tem que é 24 horas, né? Porque o posto fecha. Mas aquele troço lá tá funcionando, então... O cara vai lá e... Já aconteceu alguns. É curioso. Tá, mas aí como monetiza? Achei que tu tava lá pra cobrar esse uso. É tudo via aplicativo hoje. É tudo self-service. Eu sou muito ignorante nisso, tu vê, né? Que coisa séria. E aí quando o cara tá ali, ele tá tomando um cafezinho contigo, comendo alguma coisa contigo. Às vezes sim, às vezes não. Esse é o melhor consumidor que tu tens, então. Porque se vai parar um pouquinho, é isso? Mas às vezes ele não vai consumir. Às vezes ele vai, senta e fica dentro do carro. Pode acontecer, né? Então assim, às vezes faz uma reunião de lá, às vezes vai, toma um café, pode almoçar, enfim. Melhora a laminuta, né? A melhora a laminuta de Novo Hamburgo pelo segundo ano consecutivo, com certeza. Júlio, que futuro tu enxerga para tua energia, para energia solar e para essa autossuficiência, inclusive, né? Pensando na segurança energética. Então, esse é o teu principal produto no futuro, segurança energética? Um deles. O outro é manter a elétrica industrial ativa sempre, porque é um carro que depende de mão para fazer ainda. A questão da segurança energética é um mercado que vai abrir muito. Espera-se que a questão legislativa e normativa não venha brecar isso logo ali adiante, como veio a questão do advento da energia solar, né, que surgiu lá em A482 em 2012. Saiu todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo instalar e qualquer Júlio da vida querendo sair instalando sem mínimo conhecimento. Esse nicho de mercado que abrange a questão da segurança energética, ele é um mercado um pouco mais seletivo. Não é qualquer cliente que vai fazer e não é qualquer Júlio que vai instalar. Requer um pouco mais de conhecimento e mais aplicabilidade. Conhecimento, expertise. E o cliente que vai contratar isso não vai contratar qualquer pessoa também para fazer. Então, é um mercado que vai crescer bastante, vai demandar de qualificação, de conhecimento. E é um nicho de mercado bem importante, não só para a residência. Porque hoje tem o sistema, tem os data centers das empresas que funcionam. É um desafio enorme. É um desafio muito grande e vocês lá certamente têm esse desafio também. E a questão de manter isso funcionando 24 horas, independente de ter um no-break ou um gerador, ou sei lá qual a fonte, porque dá um blackout aí que fica 5 dias sem ligar. Não tem gerador a diesel que segura isso. Se não tiver uma outra fonte para fazer uma integração de sistemas aí, para dar uma aliviada hora um, hora outro, não segura. E tem empresas que trabalham só com isso. Agora tem um projeto que foi aprovado aqui em Eldorado do Sul, né, que vai ser o maior data center da América. Tem gente de olho nisso. E o mercado energético pode ter certeza que está acompanhando isso muito de perto. Essa localização que foi denominada para montagem disso foi muito estratégico.
A questão de disponibilidade de energia, de deslocamento, aquela coisa toda, porque é um setor vital na economia. Se para qualquer data center de banco, de indústria, farmacêutico, tá feito o problema. Então essa questão de segurança energética ela é um pouco além do residencial. O residencial talvez é um nicho que está iniciando, assim, vai ser o gatilho para a questão de formação de produto. Já tem muito no mercado. Inclusive a Feira da Energia Solar, a Intersolar no Brasil, ela começou hoje. Hoje, amanhã e depois de amanhã. E pela primeira vez, desde o início, é a primeira vez que eu estou me fazendo ausente. Mas era muito importante a questão de acompanhar, ver o que o mercado está oferecendo. Porque o mercado é oportunista, né? Lá sabe muito que sensível, né? Muito sensível, exatamente. E está onde ganha mais, onde perde menos, exato. onde vai ser ele na frente. Né? Buscando os pontos, né, de vulnerabilidade. Uhum. E aí, onde tem essas brechas, o mercado está de olho. A questão de combustível, de energia, tudo tem o seu viés. E a questão da energia solar não é diferente. Então, os bancos de baterias estão buscando exatamente esses problemas para ser resolvidos. E aí a gente está pronto para atender essa demanda. Tu já instala catavento lá também, para os teus clientes? Né? Não instalei eólica até hoje. Mas é uma alternativa bacana. É uma alternativa, mas não é... O nosso problema... O problema dos falando centros... que tu não mora em umas horas. Se tu morasse lá, tu ia querer ter Aí entra um outro detalhe. A questão de vento... A gente pode ter vento todo dia na nossa casa. Mas o mercado observa e analisa isso, o vento com qualidade. Não basta ter vento, tem que ter vento de qualidade. E os ventos de qualidade aqui no sul, inclusive o Rio Grande do Sul tem uma qualidade de vento em grande altitude que em poucos lugares da Europa tem. Legal. A Costa Sul é um dos locais que tem a melhor qualidade de vento do mundo. Rio Grande do Sul. Exatamente. Em grandes altitudes, né? 250 metros, 180 metros. Bacana. Senhores, evidentemente que não tem como esgotar um assunto desses em uma hora, em menos de uma hora, mas um belo overview, assim, para a gente poder instigar, sobretudo sempre tratando de inovação aqui no nosso Estação Hamburgo, né? Sempre provocando o nosso telespectador a nos acompanhar, para a gente enxergar aquilo que estão falando aí fora, que pode realmente fazer parte da vida da gente, aquilo que talvez um dia faça, aquilo que já veio, já foi, né? Que vocês trouxeram alguns desses exemplos aqui nessa noite. Samuel Fia, então, nosso sapatão, primeiro ponto de parada antes da Serra Gaúcha. Amanhã à noite temos um evento muito especial lá, um aquece do FEL. Exatamente. A partir das 18h30? A partir das 18h30. Grande abraço do Fórum pro de Geison, Empreendedores todo o time Locais. que faz o FEL. Agora em metade de setembro, né? 13, 14... 9 de setembro. 9 de setembro. E, evidentemente, sempre convite para que dê essa paradinha lá. Se não quiser consumir, a minha sugestão não é nem a gasolina, nem o óleo diesel, é a coxinha de costela. O Rogério Forcolém. É a minha preferida. Meu combustível no sapatão é esse. E tenho dito. E sempre antenado com um turismo, um produto muito bacana que vocês estão lançando em seguidinha para movimentar com todo o Vale dos Sinos, né? Mas isso tu volta outro momento para falar. Calma. Obrigado pela presença, teu ponto final. Não, eu que agradeço estar aqui. A gente realmente acredita em algumas das coisas que a gente está fazendo muito profundamente. O turismo é uma história para outro momento. E a gente realmente enxerga que a eletrificação aí da frota é algo que vem para enfim, né, somar junto com todo o resto que a gente já faz, né? E, cara, coxinha de costela, eu sei que tu briga comigo se eu não tiver, então pode ter certeza que vai ter lá, não fica falta, à vontade. Não falta. Matias, Samuel, poxa, agora caiu a ficha que temos dois Samuel aqui na mesa. Novak, esse Novak é da onde, hein? É húngaro. Boa. É da Serra Gaúcha? Ah, é da Serra aqui, a família é da Serra. Tu és da onde? Nova Petrópolis. Boa, boa. Muitos boêmios lá também, né? Sim. Faz uma cerveja boa esses boêmios, né?
Muito obrigado pela presença, parabéns pelo teu trabalho, cara, é bacana a gente ver ciência aplicada na prática, não só na teoria. É lindo quando ela está sendo teorizada, mas é mais bonito ainda quando a gente vê ela pertinho da gente. Parabéns, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado à nossa Universidade Fevale por essa indicação. Eu agradeço também a oportunidade da gente poder, né, levar esse conhecimento adiante, né? A pesquisa é muito importante, que não adianta a gente ficar só sentado numa sala, lendo, estudando, e isso não ser disseminado, esse conhecimento, né? Então agradeço a oportunidade também, Universidade Fevale também ter feito o convite aqui para participar, e o FINEP também, que é o órgão do governo federal que incentiva a pesquisa, que tem muito investimento então, nessa linha do hidrogênio, e deixo esse ponto, né, essa perspectiva de um futuro que às vezes a gente acha que está muito distante e é muito promissor, né? Na pesquisa lá, quando a gente botou o motor para funcionar e ele ligou e funcionou com uma potência boa, a gente viu que realmente isso é o futuro. E se a gente for considerar os combustíveis, né, a história começou com o carvão, né? Depois combustível sólido, a gente migrou Como foi rápido, né, essa migração. E como está rápido hoje, né? E como foi a implementação, né, tudo. Do primeiro vapor até combustível fóssil. Muito rápido. Se a gente for pegar na história. Exatamente. Então, o combustível líquido e o gasoso, então, tende a ser o nosso futuro, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito bem, Júlio César Miller, o homem da Volt Mais. Depois a gente manda o boleto lá para ti, tá, Júlio? Obrigado pela tua presença, sempre uma honra de ter com a gente aqui. Aliás, nos próximos dias vai uma entrevista que eu fiz com o Júlio no Conversa de Peso, onde ele conta da experiência dele lá no Parlamento Europeu, falando sobre energia solar. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Eu acho que essas trocas de informações, ela aguça nosso conhecimento e brilhanta. Imagina, a vai nossa passar conversa. a noite agora estudando aqui, nessas conversadas aqui. Certo que sim. A oportunidade nos traz sempre a investigar, a estudar, a pesquisar, né? E estamos aí à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a questão da energia solar também pode me procurar, trocar uma ideia. Quem quiser comprar um sistema, Quem quiser comprar um sistema, do seu. isso é muito importante, Né, a Júlio? compra, né? A energia do Samuel lá é o pastelzinho para ti, a coxinha. Não, eu bastante Aqui- no carro lá também, tá? Aqui a gente, na Voltimar, a gente faz a questão de desenvolver a questão de energia, né? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito bem, senhores, agradecendo essa bancada maravilhosa nessa terça-feira, aos nossos parceiros Calçados Beira Rio, Exatos Contabilidade, Mercator Feiras e Eventos, Gerontofer, né? Sebratel, JG Serviços, Coworking 360. Um convite muito especial a vocês. Continue com a programação da nossa Vale TV. Amanhã, um debate muito especial sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Eu encontro você amanhã, a partir das 20 horas. Até lá!